Em que momento assim da sua vida você entende realmente o plano de salvação e aceita Jesus para a sua vida? Porque não é porque nós somos filhos de pais crentes Sim, que nós somos crentes. Chega um momento que nós precisamos decidir que momento que vira isso essa sim. chave na sua mente mesmo. Na minha casa trabalhou uma irmã, ela foi auxiliar da minha mãe na minha casa por mais de 40 anos. Joelhos marcados de oração, mãos calejadas, mas que falava do evangelho com uma grandeza que acho que nem ela sabia que tinha. Mulher de oração, mulher de conselhos sábios, e ela falava de Cristo, de Jesus, dos céus, como se fosse um ambiente logo ali, alcançado com as mãos. Ela então me apresenta a congregação cristã no Brasil. Eu ia perguntar isso, como você tinha conhecido a congregação. Exatamente. Esta crença pentecostal na manifestação dos dons, e quando ela falava do Senhor e quando ela falava da manifestação de Deus, ela falava com uma grandeza que os olhos marejavam, e eu queria entender um pouco mais daquilo, não é? E quando eu começo a congregar e ouvir os primeiros cultos, eu tenho, de fato, um encontro impactante com o Senhor Jesus. Primeiro culto que eu congrego, eu ouço uma palavra sobre a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Posso dizer com certeza que a partir daquele dia eu nunca mais fui o mesmo. A paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus, Emerson Eliel aqui. Hoje eu quero fazer aqui o vídeo comentando um pouco sobre como foi a entrevista do irmão Ricardo Pavanelli, ali, o ex-ancião da Congregação Cristã no Brasil, que deu uma entrevista no canal da Plenitude, né? E ali na parte do Plenicast, que é onde eles fazem a entrevista com pessoas de renomes e todo o pessoal aí, até pessoal conhecido, bastante conhecido. Então o Ricardo Pavanelli foi lá e contou um pouco da sua história e deu a seu parecer sobre vários assuntos que ele não tinha vindo até agora aí para falar. E ele colocou isso aí a público. Foi muito bom, irmãos. Eu peço que vocês vão lá e assistam por completo, porque o que eu colocar aqui é só um resumo e uma opinião minha de alguns fatos. Então, às vezes pode criar uma outra visão também da pessoa, mas lá ele conta a versão dele total, certinho. Você faz o seu juízo de valores lá, que aliás, dependendo de pessoas aí, de um extremismo, porque o extremismo religioso, ele às vezes ele até cria uma história, um enredo. E tem um outro extremismo hoje que é o da crítica. O crítico extremo, o ofensor denominacional, aquele que ofende, ele está ali para ofender a denominação, a Congregação Cristã no Brasil. Ele usou até do Ricardo Pavanelli para combater certas falas da postura da denominação, que algumas coisas a gente vê com evidência, já trabalhando para a melhora, mas usou dele aí para tentar desmerecer os irmãos da congregação. E por outro lado, tem os extremos religiosos que julgam ele também pela saída, por estar em uma outra denominação, que são esses que estão na congregação mais extremista. Então esse vídeo de hoje aqui talvez não sirva para nenhum dos extremistas. Sirva para aqueles que têm pensamento ponderado sobre as coisas, que faz o seu pensamento com realidade, tá? Não com nenhuma coisa, tal patologia psicológica ao ponto de repudiar e de atacar e de ofender. Então, esse vídeo aqui são para as pessoas mais sensatas, tá? Nem o extremista religioso idólatra de placa e nem esses extremismos que está se criando, que ele vai na contramão do evangelho, que muitas vezes é contaminar as pessoas de ódio, de ira por uma denominação. E aqui a gente vai continuar agora então, né? Vamos continuar o vídeo aqui, vamos colocar ele para falar logo, para a gente comentar. Em que momento assim da sua vida você entende realmente o plano de salvação e aceita Jesus para a sua vida? Porque não é porque nós somos filhos de pais crentes que nós somos crentes. Chega um momento que nós precisamos decidir que momento que vira isso essa chave na sua mente mesmo. Ó, aqui já começa com uma pergunta importante, porque a gente vê que aquele assunto de denominação que batiza as crianças, né? Porque são filhos dos pais crentes, eles fazem levar lá, cada igreja tem o seu entendimento. A presbiteriana faz isso aí, né? E ele vai falar aqui um assunto importante e real e verdadeiro, e que vai se separando um pouco da religiosidade.
E essa entrevista dele foi muito interessante por causa da religiosidade que é quebrada, né? Pela posição que ele se colocou aqui. Eu cresci na Igreja Presbiteriana do Brasil. Em Ilha Solteira, inclusive, a igreja é a mesma. A estrutura, o mesmo endereço, não se mudou quase nada. Esses dias ainda passei por lá, a igreja é a mesma. Então eu tenho um carinho afetivo muito grande por aquela igreja. Então nasci ali, participava de escola bíblica dominical ali, escola bíblica de férias. Aos 11 anos de idade, 12 anos quase, eu sou batizado na igreja presbiteriana, faço profissão pública de fé, mas não posso dizer que àquela altura eu tinha sentido aquele novo nascimento, né? Eu gosto de uma das traduções do Novo Nascimento, que é nascer do alto, nascer de cima. Eu era menino, então convivia muito com aquilo, com o dia a dia de cristãos, de pais crentes, o universo, né, de Veja aqui que ele fala que o nascer de novo veio depois, e ele participou de escolas dominicais, hoje se fala muito nisso, né? Para resolver o problema da congregação precisa ter estudo bíblico. De fato, esse envolvimento maior com as escrituras é sempre bom, e a realidade está vindo aí, com o Luiz Carlos falando, né? O Salvador Bueno falou que aprender da escritura é muito bom, mas a congregação ela tem com esse cuidado com o lado espiritual e a espiritualidade que ele mesmo aqui não abandona, até no podcast inteiro, ele fala muito sobre isso, né? Ele fala muito sobre essa conversão e essa entrega, esses valores quando é de um cristão real e verdadeiro que adora o Pai em espírito e em verdade, ligado ao Espírito Santo. Então, isso tudo tem que ter um balanço. É claro que tem aqueles que sempre acham que são espirituais, ao ponto de viver uma vida de profecias e profetadas, ou ele está sempre atrás dessas coisas, dos bens aqui da terra, ou sempre atrás daquilo que te vai encher o ego. Então, existe muito esses extremos. Ser espiritual se achegar com Cristo e viver a espiritualidade, viver os mandamentos de Cristo. E não ficar com aquela característica de uma pessoa sempre ansiosa e sempre expectante, né? Expectativas de algo que vai vir divino e vai ditar suas regras como viver aqui na Terra, né? Então sempre tem que ter esse balanço, estudo bíblico, conhecimento bíblico e espiritualidade, né? O apego ao Espírito Santo e a entrega para esses valores aonde ele trabalha na nossa vida. Frequentar a igreja, cultos dominicais, e vivia tudo aquilo, tinha o amor à palavra, mas eu não posso dizer que eu já havia nascido de novo. Como eu disse no início, eu sempre fui cercado por pessoas especiais, né? Viu só? Ele não pode se dizer que ele havia nascido de novo, embora ele viveu no ambiente, até com escolas bíblicas, estudos, né? Mas ele não tinha nascido de novo. Tem muito disso, né? As pessoas falam, não, tem que entregar a mensagem, falar o evangelho, estudar, aprender as escrituras, aprender a verdade. Só que a verdade ela tem que ser vivida. Eu até havia colocado aqui um vídeo do Luiz Carlos e eu apaguei, que era era um shorts, ficou até um tempo aí, eu tirei, se eu não me engano, acho que foi ontem, eu acho que foi ontem mesmo. Que eu falei sobre ele falar assim que a graça era uma palavra tola, e aí ele explicou que a graça age, ela mexe, ela transforma. E a parte do tola que ficou um pouco assim, então eu tirei, mas ele não estava desfazendo, né, da graça em si, ele estava explicando a real verdadeira situação, que às vezes fica só naquele favor imerecido, né? Por isso que ele fala às vezes palavras de dicionário, né? Mas eles estão tentando entregar isso aos poucos, e a denominação é assim. Nem aqui o Ricardo Pavanelli vai desfazer da denominação, ela é assim. Luiz Carlos agora que está falando, alguns irmãos estão comentando sobre graça e está falando essa situação aí verdadeira, que é quando ela transforma em palavra de Deus dentro do coração da pessoa e não fica só na teoria. Na minha casa trabalhou uma irmã, ela foi auxiliar da minha mãe na minha casa por mais de 40 anos. Eu digo que ela foi minha segunda mãe. Por quê? Minha mãe tinha uma vida profissional muito intensa, professora de piano, então dava aula todos os dias, de manhã, tarde, à noite, até de final de semana. Então a presença dessa irmã, ela foi muito importante na minha vida espiritual.
Essa irmã, carinhosamente, eu chamava de Tata. Todos chamávamos. Ela foi babá do meu irmão mais velho, minha babá dos meus sobrinhos, e só parou de trabalhar na minha mãe depois que faleceu. Teve um câncer agressivíssimo e faleceu, mas ficou ali na minha mãe por 44 anos, mais ou menos. Essa nossa irmã era uma nordestina retirante que veio com a família tentar a vida no estado de São Paulo. Semi-analfabeta, joelhos marcados de oração, mãos calejadas, mas que falava do Evangelho com uma grandeza que acho que nem ela sabia que tinha. Mulher de oração, mulher de conselhos sábios e que falava comigo de igual para igual. Assinava o nome com dificuldade, as receitas ela dizia que tirava da cabeça, Guardava tudo na cabeça. que usava só o que tinha na geladeira, em casa. Eu tenho paladar afetivo em lembrar de tudo que ela preparava. E ela falava de Cristo, de Jesus, dos céus, como se fosse um ambiente logo ali, alcançado com as mãos. E uma irmã pentecostal, né? Ela então me apresenta a congregação cristã no Brasil. Eu ia perguntar isso, como você tinha conhecido a congregação. Exatamente. Então ela me apresenta esta crença pentecostal na manifestação dos dons, e quando ela falava do Senhor e quando ela falava da manifestação de Deus, ela falava com uma grandeza que os olhos marejavam, e eu queria entender um pouco mais daquilo, né? E mulher simples, chinelinho de dedo nos pés, chinelo havaiana, um de cada cor. Na época ainda era aquele branco com a tira azul. Exatamente, era o único que tinha, né? E ela então me faz conhecer este aspecto que eu não conhecia. Quando eu começo a congregar e ouvir os primeiros cultos, eu tenho, de fato, um encontro impactante com o Senhor Jesus. Primeiro culto, eu ouço uma palavra sobre a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Posso dizer com certeza que a partir daquele dia eu nunca mais fui o mesmo. Então eu tive um encontro com Cristo aos 14 anos de idade, uma manifestação incontestável do novo nascimento. Eu já não aceitava mais viver longe deste Cristo e deste Evangelho que eu conhecia na leitura e no conhecimento escritural. Mas a partir de então, daquele agosto de 1992, eu senti o meu coração inclinado a este chamado e a mensagem deste Cristo que ainda hoje ferve o meu coração como lá na década de 90. Veja aqui que situação, né, irmãos? Às vezes algumas pessoas começaram a criar aí uma crítica, uma fala, consequência, né, consecutiva de que lá não tem o evangelho, que lá não tem, não prega Jesus Cristo, essa situação. E uma pessoa que eles até usaram um tempo aqui para falar sobre isso, que saiu porque conheceu o verdadeiro evangelho, falando que ele estava na presbiteriana, não tinha sentido aí a conversão em Cristo, e veio a se converter depois que ele saiu e foi conhecer a congregação cristã no Brasil. E lá dentro ele conheceu o evangelho. É que eu falei aqui, às vezes, ficou em vídeos passados, ninguém prestou atenção, mas foi exatamente assim que foi com o meu pai. Meu pai, que agora está adoecido, né, está com um câncer, tratando um câncer de fígado, então estamos numa situação muito difícil aqui, né, mas ele conheceu lá atrás, né, há quase 60 anos, aí a congregação cristã no Brasil, após ir em várias denominações, que às vezes não vai num lugar que tem um pastor bom ou uma pessoa boa, não sei, mas ele estava muito doente, né, uma doença espiritual, que os médicos na ciência não achavam, né? Então não era nada fisiológico naquela época. Talvez a medicina não conseguisse chegar até isso, mas ele só conheceu a Jesus Cristo lá na congregação. Uma congregação muito humilde aqui numa cidade pequena, uma igrejinha. O cooperador simples, né? Mas falava de Jesus Cristo na simplicidade, né? Não tinha todo um enredo para pregar, claro, nunca teve, mas na simplicidade com que ele se repetia, o nascimento de Cristo, a sua morte, deu a sua vida por nós, no duro madeiro da cruz. Meu pai foi entrando aquelas mensagens
na cabeça dele, né? E foi aprendendo, claro, com a Bíblia, começou a ler, disse que o livro fazia bem quando ele lia, né? E se converteu a Cristo e foi salvo daquela doença, tudo lá nessa igreja. Então, quando nós criamos toda essa raiva, esse ódio, sabemos que talvez, irmãos, precisamos orar mais para que essas pessoas, claro, né, que precisa, muitas locais, muitas regionais aí, ainda precisando ter um encontro verdadeiro com a graça para entregar a mensagem de Cristo, né, porque alguns defendem sempre a placa, mas sabem que pode existir sim locais que o evangelho real e verdadeiro não é entregue, por isso que veio até os ensinamentos, né, aí as circulares novas, né, que a gente viu aí, para mudar isso tudo. E muitos disseram, mas ele tomou uma decisão muito rápida. Como ele tomou essa decisão? É que eu sempre tive essa relação de afeto com a igreja presbiteriana. Quando eu nasci, ou antes de eu nascer, minha bisavó já professava a fé em Jesus na igreja presbiteriana do Brasil. Eu creio, eu já sou a 5ª geração nesta igreja. Então a minha referência eram essas 2 igrejas. Eu não tinha uma outra referência. Então, mais do que natural, eu procurei por esta igreja onde eu estou e professando a mesma fé em Jesus. A minha fé em Jesus não mudou, é a mesma. Os meus valores são os mesmos e eu... Veja aqui, ó, professando a mesma fé em Jesus, em nenhum momento ele ficou aqui com guerra. Existe muito essa guerra hoje na internet, né? As guerras de conhecimento, de placas, de aqui, não, aí tá tudo errado. Só que Deus está agindo. Eu quero até pôr no canal, se inscreve aqui no canal, você que não é inscrito. Aqui uma situação que houve um milagre, a nosso ver, ao ver da gente, eu creio nesses milagres, aí para testemunho de algumas pessoas do Deus Todo-Poderoso. Eu quero colocar aqui um milagre, uma situação que houve aí com um irmãozinho da congregação, trabalhando numa construção, tá? E aí numa ilha, e aconteceu um fato muito importante lá para a fé desse irmãozinho, que aliás era até do mundo das drogas. Havia sido preso e várias situações. E ele, na congregação, né, ali empenhado em uma missão que ele tem agora, ele testemunhou um milagre e mandou um vídeo. Eu quero colocar aqui para vocês verem depois. Vi esses dias um corte de uma pregação em que o pastor dizia assim: pode ser que mude o local geográfico onde você congregue, o endereço, o número, o bairro, mas a igreja de Cristo é uma só. A igreja invisível de Cristo, que Cristo virá buscar, é uma só. E eu sempre defendi isso. Quando os discípulos chegam a Jesus e falam: mestre, nós vimos um grupo que expulsava demônios em teu nome, mas eles não te seguem conosco. E nós mandamos eles pararem. E Jesus os repreende, né, severamente, dizendo: não faças isso, porque quem não é contra nós é por nós. Então a minha essência é a mesma. Amo a todos, amo a Irmandade, toda essa obra. Isso nunca vai mudar. Sim. Porém, eu sinto que chegou um tempo novo, né, na minha vida, e é este tempo que hoje oficialmente aqui na Plenitude eu estou falando pela primeira vez. Veja aqui, ele falou que gosta muito, né? Ama a Irmandade, ama o povo lá, mas chegou um tempo novo aí que agora ele passou daquela fase, né? Então é isso aí, irmãos. A gente, às vezes as pessoas criaram uma expectativa que ele ia vir, que ele ia falar mal, falar do culto, da situação de liturgias e coisas, mas ele ficou, né? Não trouxe tudo isso. Aí, embora a gente sabe que as motivações são as divergências, é claro, mas você entregar aí uma raiva, uma hostilidade, ainda mais agora na primeira vez que ele vem, e eu sei que vai ter críticas que vão falar que é porque ele quer agradar o povo da igreja, talvez para vender livros, né? Mas, irmãos, essa situação aqui, se ele quisesse colocar aqui os problemas, as coisas que ele viu ou que ele não concordava e falar, com certeza ele ia atrair um público mais extremista para ele, que é grande também, e ia vender o livro do mesmo jeito. Entendeu? Então não existe isso. Porque os extremos, eles não gostam muito de assistir, por exemplo, um vídeo aqui, uma coisa que a gente faz aqui, mas
com sabedoria, mais ponderada, né, com a situação um pouco mais analítica, verdadeira, uma crítica construtiva. Mas eles moram nos extremos, pessoas que querem um canal grande, né? Eles moram nos extremos aí pro canal extremista, o que é idólatra, então tem um grande público, mas esses canal assim, como eu faço aqui, também não cresce, né? Porque a gente coloca as realidades, as verdades que têm que ser acertadas, né? E os acertos e as diferenças de outras denominações também que erram, né? E no livro funciona assim também, os extremos eles vão atrair, né? Então se ele quisesse ser extremista, ele estava sendo. A Congregação Cristã no Brasil lança a plataforma digital de cultos online, na época, que foi um Avanço gigantesco. e que permanece até hoje, né, com 2 cultos semanais, e que tem uma marca de acessos nestes cultos fantásticos e extraordinários. E ela transmite apenas os cultos do Brás. Exatamente, é a sede. Então, estes cultos são transmitidos às quartas-feiras à tarde e domingos pela manhã. Então, fico como 5 anos como cooperador do ofício. O número da Irmandade local cresce muito para a glória de Deus. Então, em 2023, eu sou ordenado para o Ministério de Ancião, para ser ancião desta Irmandade de Alphaville e outras igrejas mais, que o ancião não cuida só de uma igreja, né? Cuida de outras mais. E eu, então, permaneci como ancião por 2 anos. Apenas um tempo relativamente curto, mas intenso. Sim. Viajei muito, falei muito para os jovens, falei muito do Evangelho do Senhor Jesus. Foi um período de muita comunhão. Isso aqui é verdade, né? Ele empenhou bastante nisso aí. A gente via pelas mensagens. É que a gente viu um pouco tarde, né? Ele já estava saindo, mas ele já vinha fazendo isso, entregando a verdade. Por isso que às vezes eu comentei aqui, falei que ele saiu um pouco, ele poderia ter ficado mais e aproveitado essa visualização, esse povo que vai para ouvir um ancião quando vai na reunião da mocidade, vem de fora para anunciar o evangelho. Mas ele já vinha fazendo, né? E aí chega um ponto que acaba modificando a forma como ele trabalha para o evangelho. Não quer dizer que ele vai deixar a vocação dele, ou de uma forma ou de outra ele vai continuar. Dificuldades, sim, mas de muita comunhão e de frutificação. Isso eu vou levar para a vida e nunca vou me esquecer. Como tem sido agora o processo de adaptação, até com a sua família mesmo, filhos, né? Agora é uma nova fase da vida. Sim. É tudo muito recente, né, ainda, e nós estamos reaprendendo, porque todo este processo é um processo difícil, é um processo de reconstrução, de ressignificação. Sim. Muito embora os nossos vértices, os nossos marcos são os mesmos, não mudaram, né? Para mim, a Bíblia é a palavra de Deus. Sim. Sempre defendi a suficiência das Escrituras, a inerrância das Escrituras, que elas são autoritativas. Isso é inegociável. Ela é a palavra de Deus. Exatamente, ela é a palavra de Deus e eu sempre defendi isso por onde eu passei. Porém, agora mudam-se as estruturas, porém, é um reaprender. Sim. Nós estamos no início de tudo. Processo de adaptação. Exatamente. Então a igreja presbiteriana nos recebeu com muito carinho, com muito amor. São liturgias totalmente diferentes. Totalmente. Eu já fui em alguns cultos da congregação, também tenho amigos na congregação, são diferentes as liturgias. Né? Mas eu posso dizer que vejo Deus em tudo isso, vejo o movimento do Espírito Santo, e isso nos enche o coração de alegria. Essa é a minha missão. Eu quero continuar sempre falando palavra. Eu quero falar desta palavra que salva, que é a palavra da salvação. É isso aí, irmãos. Eu confesso aqui que eu me surpreendi um pouco, né, com a pessoa dele. Eu deveria ter vindo um pouco antes, né, já para falar, mas eu acho que foi interessante até dar uma pausa, talvez, porque fica muito grito e as coisas se ouvem no silêncio. E ele tinha até citado isso numa parte do livro que ele escreveu sobre isso, né, nas calúnias, que está escrito em Provérbio, sobre o silêncio diante das calúnias. E isso aqui foi interessante, né? Que ele veio falar agora para aqueles que vai muitas vezes ser extremista e usar, não tem nem como usar um vídeo desse aqui para ficar criticando denominações, porque ele foi uma pessoa,
evangélica aí. Esse é o evangelho, esse é o verdadeiro. Se olha para alguém evangélico, se olha para o que ele foi nessa entrevista aqui, né? É claro que tem ali os extremistas que vai criar toda uma situação para falar, mas, irmãos, e também vai estar tendo agora, nesse momento que eu estou gravando aqui, talvez nem sei que hora que vai esse vídeo, mas está tendo uma outra entrevista dele para o Arival Dias lá, que é o pastor, né? Que falou que ele vai ter que pagar o dízimo. Mas são situações, conceitos, ideias de cada denominação tem uma maneira de pensar, né? Não podemos ser extremos ao ponto de julgar o trabalho que Deus faz em cada uma delas dentro do coração daquele que tem fé. E a gente viu ele contando aqui a situação dele que conheceu a Cristo dentro da denominação, né? Dentro da congregação cristã no Brasil. E quem pode negar que isso possa acontecer? Não tem como, né, irmão? Porque no mesmo tempo que vai uns pregadores lá, participei de um culto recente onde era só bênção, leu uma parte, mas virou ali aquelas questões de bênção e profecias e tal, mas ao mesmo tempo tem pregadores que entregam a mensagem de Cristo que entra no coração da pessoa. Tem bastante, sim, irmãos. Faz Cristo tocar realmente no coração dessas pessoas. E a gente falar isso, a gente pode estar errando gravemente, falar contra isso, né? Mas é isso, irmão. Quem quiser ouvir, vai lá. Tem esse outro podcast aí do Arival Dias, não sei se vocês chamam Arivalcast, eu não sei o nome, vou falar aqui para vocês, mas vocês podem pesquisar aí um podcast, né, do Arival ali da igreja IPP, né, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Se inscreve nesse canal, se inscreve no canal do Instituto Medita Fé, é um instituto ali da cidade de Londrina, que o fundador é o nosso irmão Juliano Francisco, é ex-CCB, aliás, né, que na verdade era genro do ancião ali antigo de Londrina, que faz parte do conselho. Teve toda uma situação ali, irmãos, de família, por ele sair, que eu acho que não está acontecendo aqui no caso do Salvador Bueno. Pela ponderação, conhecimento, sabedoria do Salvador Bueno, eu acredito que ele não está julgando esse irmão, né, ou trazendo nada assim contra a filha dele, ao ponto de deixar sem conversar, essa questão toda aí de ficar sem conversar, de ficar, sabe? Eu acho que nesse caso não está acontecendo. Então, mas nosso irmão Juliano Francisco passou por situações difíceis, né? Vem passando, claro, porque ele deu início a um instituto ali que é muito, assim, muito útil no reino de Deus, vocês não fazem ideia. Então vai conhecer ali de Londrina, a sede fica em Londrina, adiciona o WhatsApp aí no final do vídeo. Paz e graça verdadeira. E até o próximo vídeo.